paradoxos. Lembre-se daquela passagem em que Jesus está no barco dormindo, desce aquela tempestade e o barco balança e ele está na popa, na parte mais agitada, e ele está dormindo. Ele estava muito cansado, ele passou o dia todo pregando. E o pessoal pensa que pregar não cansa, mas cansa. Justamente mentalmente, ele estava lá. E por que ele estava cansado e dormindo? Por quê? Porque ele era homem. E aí os discípulos ficam assustados e acordam Jesus, e o que Jesus faz? Ele fica tranquilo. Ele dá uma ordem e a terra e o céu, os mares obedecem. Deus está falando. Ele é o Senhor, é o Criador e o Senhor dessa criação. Mas isso significa que tinha hora que ele era Deus, tinha hora que ele era homem? Ele tinha dupla personalidade? Não. Ele fala que ele tinha duas naturezas, mas essas duas naturezas estavam unidas em uma só pessoa. Isso nós vamos entender mais à frente. Outro assunto: a tentação de Jesus. Como homem, ele poderia ser tentado. Como Deus, ele possibilitar essa tentação. O ensino de Jesus. Jesus, o grande eu sou, essa expressão, o grande eu sou. Qual a importância dessa expressão? Eu sou. Vamos lá, um de cada vez. Mas por que Jesus, por exemplo, em João, ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele dizia eu sou, o judeu já pegava em pedra. Vamos dar, porque ele está blasfemando. Por que ele fazia isso? Eles faziam isso. Não foi como Deus se revelou a Moisés? Exatamente. Porque quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés pergunta: eu vou chegar lá em Faraó e eu vou dizer quem me mandou. Eu não sei nem o nome do Senhor. E aí Deus se revela como eu sou. Como Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo o quê? Vamos, gente? Que ele era o próprio Deus. E isso era tão claro que os judeus disseram: vamos apedrejar, porque ele está dizendo que é Deus. E eu só vejo um homem, eu só vejo um filho de um carpinteiro. Vamos falar de Jesus e as mulheres de seu tempo, como Jesus tratou as mulheres, Jesus e os 12 discípulos, amigos de Jesus, perguntas difíceis que foram feitas ao Mestre Jesus. Vamos falar também da vida de oração de Jesus, o julgamento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a superioridade de Jesus, e depois seguindo a Jesus de perto. Por que este assunto sobre Jesus é importante mesmo? Barboso e charmoso. Nada. Porque quanto mais a gente estudar sobre Jesus, somos cristãos, mais não sei se vocês viram isso. O Daniel não está aqui. O Daniel está no café com. O Daniel, ele compartilhou um post no Facebook em que uma jovem, ela parou para evangelizar um rapaz, um senhor, na verdade. Esse senhor era um filósofo. E aí ela se aproximou dele e começou a falar: você tem que ir para a igreja, tem que aceitar Jesus. Aí ele falou assim: por que Jesus morreu na cruz? Ela falou: ele morreu na cruz porque ele nos ama. Ela já foi citando lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei: tá, mas por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, continuou ele, para ele absorveu a ira de Deus. A ira que iria cair sobre nós, caiu sobre ele. Ele aplacou a ira de Deus. Ela: não, sério que é isso? Ela não sabia. A menina foi evangelizar e saiu evangelizada. Você já parou para pensar nisso? Aí ela: fala mais sobre Jesus. Ele postou isso no Facebook, que ela não sabia das coisas mais básicas. E ele não era cristão, mas ele conhecia a doutrina, a história. Você já pensou em estar em uma situação em que você se propõe a falar de Jesus, mas você não conhece o seu Senhor, o seu Mestre? Jesus é Deus? É Deus. Imagine você aqui, você entra com 18 anos na sala de jovens.
Aí você sai com 35. São quantos anos? Gente, por isso tem um nojento. Vocês que são de exatos. 17 anos, né? Aí você sai aqui PhD em comunhão. Comunhão. Uns aos outros. Mas Jesus você não sabe de nada. É duro, né? Então, daí nesse slide nós aprendemos sobre isso. Tá. Um ponto de transição para esse assunto. Hoje, uma característica do nosso mundo é o pluralismo. E o que é o pluralismo? Pode ler. Todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. O que são esses ismos? Me dê um exemplo. Não, pode falar. Não. Fala. Achismo, ok. Eu acho que é isso, acho que é aquilo outro. Né? E aí tem suas posições. O que mais? Budismo, hinduísmo, marxismo, né? Oi? Iluminismo, né? Século XIX, e aí fazendo racionalismo. Então são vários ismos. E cada ismo desse, nessa concepção atual, tem o seu valor. Então, se a Melina ela é budista, legal, essa é a verdade dela, eu tenho a minha. E a gente tem que se respeitar. A verdade dela não é maior que a minha, e nem vice-versa. Não é? Então ele diz, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Você gosta de Cristo? Por quê? Eu gosto de tudo, é tudo mesmo. No final, é a mesma coisa, afinal, todos os caminhos levam a Deus. Essa é a filosofia da nossa época. Vai lá, Carol, tem. Gostou, né? Pode ser pelo nome. Os cristãos, no entanto, há um problema. Os cristãos afirmam de maneira segura que o Evangelho é singular. Nós não somos relativistas, nós temos uma verdade absoluta. E essa verdade, ela não pode sair do homem. Essa verdade, ela vem de Deus. E Deus a revela por meio da sua palavra. Eu só vou abrir um parênteses. Na Bíblia tinha um culto ao deus Moloque. Nesse culto ao deus Moloque, eles sacrificavam crianças. E as crianças, obviamente, ficavam assustadas com aquilo e jogavam no fogo. E para não escutar os gritos das crianças, eles batucavam bem alto para abafar o grito de terror das crianças e não deixar os pais tão sensibilizados. Então, lembrando que as crianças estão gritando, eu vou fechar a porta. Nós não temos tambores. Não que elas estão sendo sacrificadas, não é isso? As mães aqui, eu vou buscar o meu filho. Eu como já Marcos de Souza. Marcos tá o quê? Ele subiu e desceu. Então, os cristãos afirmam de maneira segura que o Evangelho é singular e não pode ser confundido ou identificado com nenhuma outra religião ou filosofia de vida. Como devemos lidar, então, com o espírito pluralista da nossa época? Como? Ou seja, no seu trabalho, Renata, lá no seu trabalho, todo mundo é cristão? Não, né? Tem pessoas de outras religiões que você se lembra? Sim. Você se lembra? Quais? Principalmente espiritismo. Espíritas, ok. E como que você lida com isso? Não lido, né? É difícil, né? Eu não entro numa discussão. Eu entro numa discussão. É um ideal, né? Entrar discussões que tragam, por exemplo, agressões verbais, né? Uma pessoa tão nervosa, não é bom. Mas como nós devemos lidar? Se a pessoa ela disser assim, olha, eu não acredito em Jesus como Deus. Para mim ele foi um mestre, um espírito evoluído. O que você diz para evitar a discussão? Tá bem? Tá bem. Não faz sentido. Não entendeu? Depois você explica para ele, tá? Mas como que você vai lidar com isso? Você vai dizer assim, então, ele não é Deus, né? Tá bom, é verdade. Para evitar a discussão, né, gente?
Melhor paz, né? Isso eu não falaria. Uhum. Mas, assim, eu falaria da minha, ou falo, já falei algumas vezes, da minha posição, mas aí eu não prolongo. Eu não tenho preparo para prolongar, entendeu? Então, eu não entro numa discussão. Eu falo sobre a minha crença, sobre aquilo que eu creio e aquilo que é verdade para mim, mas eu não entro numa discussão, jamais. Imagine você conversando com uma outra pessoa e você percebe a necessidade de conversar com o espírita, com o budista, e você prega Jesus Cristo como o único caminho para Deus, como a verdade absoluta, como o único que pode nos trazer salvação. Mas o indivíduo já é religioso. E ele diz, mas eu já tenho minha religião. E todos os caminhos levam a Deus, não é? Eu sou uma pessoa boa. E aí? Como você agiria nessa situação? É verdade. Sim, tá certo. É isso. Lembre-se que você está falando, você está tratando de um assunto de vida ou morte. De vida eterna e de morte eterna. Será que você viraria as costas e deixaria a pessoa naquele caminho de morte? Morte espiritual? Então como lidar em situações como essa? Oi. Na faculdade da tia, eles são assim, tem o aniversário da minha irmã, tem o aniversário do mesmo dia que eu. E aí eles fizeram uma festa no centro espírita que eles vão. Aí tava toda a minha família e tal, a passada não fez, eu não sabia que era no centro. E eu comentei assim, falei, tia, ele tá te chamado e tal, não sei o quê. Aí ela me chamou no particular, falou assim pra mim, Paty, eu não te chamei porque foi no centro. Tia te ama muito, mas eu sei que você não vai. Aí ela levou a minha avó. A minha avó é bem católica, a minha avó foi. E aí eu liguei na hora com a minha avó. Falei assim, vó, preciso te falar que só tem um Deus. Que é Jesus. Eu falei bem assim, bem direto. Falei, e se a gente não acredita nesse único Deus, que é o único que pode salvar, a gente morre e vai pro inferno. Ela, minha filha, nem dormia à noite. Ela falou pra mim, ela falou, acho que você pegou muito pesado. Aí eu olhei lá no telefone e acho que você pegou muito pesado. Eu falei, se eu não fizesse isso, eu não ia viver bem comigo. Lógico que, de repente, a minha tia pode ficar até ofendida, mas eu não posso. Eu procurei falar com amor, mas eu tinha que falar. A verdade tem que ser dita, em amor. Não é? Existe meios, nós podemos. Eu vou dar um exemplo. Acho que eu dei esse exemplo aqui. Desculpa se eu repetir. Se você não gosta desse exemplo, você está irritando, está falando direto. Você pode dizer. Francis Schaeffer é um pastor presbiteriano falecido, mas ele trabalhava com as demandas, as perguntas que o mundo levanta. Ele trabalhava principalmente com jovens, né, em âmbito universitário, e ele dizia que quando você vai conversar com alguém, você tem que criar pontes, tem que criar pontos de contato, para não bater de frente, mas para não deixar de falar a verdade. Ou seja, quando você tem um cachorro e o cachorro está roendo o osso, ele está gostando daquilo, como que você tira o osso dele? Você bota a mão? Bota a mão? Um pedaço de carne. Bota, Jorge? De jeito nenhum. É doido, né? Você dá o quê? Dá uma picanha para ele. Se ele for esperto, ele larga o osso. Então você não pode colocar a mão. Uma vez eu fui evangelizar no Hospital do Servidor, fazer um trabalho de capelania. Eu entrei num leito, aí a senhora falou assim, o que é? Eu falei, eu sou o Marcos, não, eu sou idêntico, dando uma simpática. Aí ela, o que você quer? Eu falei, eu queria orar pela senhora, falar de Jesus. Não vem pra cá não, porque eu sou espírita, você vai entrar aqui e vai falar que eu adoro demônios, então eu não quero conversa. Aí eu falei, mas eu posso orar pela senhora? Ah, tá bom, então ora. Aí eu entrei e orei com ela. E eu não orei, Senhor, expulsa o demônio da vida dela. Essa mulher sai, você vai mandar ele olha. Eu não fiz isso, eu orei por ela. Pedi para que o Senhor a iluminasse, para que o Senhor desse saúde a ela, se fosse da vontade, para que acima de tudo o Senhor concedesse a ela a salvação eterna. Eu parei, terminei de orar, virei as costas, não, pode ficar. Eu queria ouvir falar sobre Jesus.
você não arranca o osso, você dá algo melhor. E Francis Schaeffer dizia, uma das formas de fazer isso é você mostrar as contradições e a inconsistência daquilo que a pessoa crê. Então ele conta um exemplo de que ele estava conversando com um niilista. O que é um niilista? O niilismo é uma filosofia que prega que o mundo foi feito pelo acaso, que não existe lógica, que tudo acontece aleatoriamente. O niilista, ele tem a tendência de ser anarquista. Não existe leis, eu faço o que eu quero, não existe moral, tudo é relativo. E do niilismo surge a música techno. A música techno ela tem muita influência no niilismo. Então, se você gosta, não tem problema. Não tem problema você gostar da música. Eu estou falando que existe uma ligação do niilismo com a música techno. Ela surge nesses movimentos niilistas. E no início, a música techno, hoje ela tem já uma lógica, né? Mas eram batidas assim que eram meio desconexas. E o cara ele dança como? Se você olhar a dança dos anos 60, gente, aquilo é da hora, é muito legal, né? À toa que você faz aniversário e o tema é os anos 60, né? Porque a menina passa por baixo das pernas, ele joga pra cima, tem uma lógica, tem, né? Mas a música techno, principalmente no início, a pessoa dança como? De qualquer jeito, desconexa, ela segue as batidas e tal. Então a ideia é essa, não existe lógica, é tudo aleatório. E ele conversava com esse jovem cantorista. E esse jovem saiu com ele da casa e começou a pegar alguns cogumelos para preparar para o jantar. Mas o que aquele jovem fazia? Ele pegava o cogumelo, não, isso aqui, e ia escolhendo. Aí o Francis Schaeffer falou assim: mas você já percebeu que você é contraditório? Que você está sendo inconsistente a sua filosofia de vida? Ele, não, como assim? Ele falou, por que você escolhe cogumelos? Porque tem uns que fazem mal e outros não. Aí ele falou assim, mas você percebeu que existe um conceito de ordem por aí? Por trás disso? Você não escolhe aleatoriamente. E por que você faz isso? Ele, não sei. Você faz isso sim, porque você sabe que tem cogumelos bons e ruins. Mas você faz isso, você tem esse poder de escolher a partir de uma lógica, porque o Deus que te criou, Ele é lógico. Ele coloca ordem em meio ao caos. E você está fazendo isso porque você é imagem e semelhança dele. Então você pega algumas coisinhas assim que é ilógicas, sutis. E aí você faz o quê? Desestabiliza. Você é contraditório, mas você estabiliza, dizer assim porque Deus quer. Mas a questão é, como lidar com isso? Vamos lá. Ela estava dormindo, né? Coisa feia. A minha proposta é que haja diálogo. Mas o que é um diálogo? Vamos lá, defina diálogo. Conversa. Você achar aquele ponto. Fui pesquisar no Google. Você achar aquele ponto para você conversar um pouco daquilo que a pessoa gosta para você se tornar amigo dela, igual você fez com a tiazinha lá, né? Você achar um ponto em comum dos dois para você conseguir depois entrar no que você quer. Uhum. Então, eu encontro coisas que nós somos parecidos, semelhantes, né? Para entrar ter uma conexão, uma conversa, mas só que aí vai chegar no ponto que ela crê que Jesus Cristo é o mestre apenas e eu creio em Deus. O que eu faço para ter um diálogo? Aí você ou aceita Cristo ou vai para o inferno. O diálogo seria aquela não gostou. Com a sua esposa. Você fala, você tem que ter diálogo com a sua esposa. Já disseram que numa discussão com a esposa, se você disser te amo, 10 pontos. Se você pode soar você pior pra você. Se falar te amo na hora errada, Por que você está fazendo isso? O que você fez? O que você apontou? Você te amo, 10 pontos. Se você disser é verdade, você ganha 15 pontos. Agora, se você disser você está certa, você ganhou 1.590 pontos. Aí, porque isso mas vai mentir, não adianta. Vai dizer. Essa frase mostra que para que você tenha diálogo, você tem que suprimir aquilo que você crê.
ou aquilo que você acredita. Para não discutir, para ter um diálogo, eu vou. Mas não é isso. Um diálogo. O diálogo é uma conversa sustentada entre partes que não estão dizendo a mesma coisa, no entanto, se reconhecem isso, né? Respeitam as diferenças, as contradições e as exclusões mútuas entre suas várias maneiras de pensar. Eles sabem que estão dizendo coisas diferentes, mas eles se respeitam. Eles não partem na escola. Tinha aquela coisa, né? Hoje é errado, mas na minha época, que não tinha esse negócio de errado, não. Você tinha que ficar esperto. Eles colocavam um apelido, eu não vou dizer aqui. Era Jamequim. Mas naquela época você tinha que colocar um apelido pior no outro para você deixar de ser um alvo. Não tinha essa de você dizer assim, eu não gosto, e ficar nervoso. Tinha hora que a gente, um falava uma coisa, dava uma resposta, e você ficava sem ter o que falar. O que a criança faz quando ela está assim? Não tem o que ela faz. Ou ela chora, ou ela vai para cima. Ela perde a razão. Não é? Mas isso não é o diálogo. O diálogo, você sabe que o indivíduo está pensando diferente de você. Mas você não vai para a agressão. Você se segura. Não é? Embora você possa até ficar errado. Ou até ficar nervoso. Mas será que há diálogo honesto a partir da supressão deliberada das diferenças doutrinárias? Eu não vou entrar nesse assunto sobre a divindade de Cristo, porque ele pensa diferente. Está tendo diálogo aí? Não. Porque um diálogo são duas pessoas falando coisas diferentes. Se você suprime o que você pensa para falar igual, você não está tendo um diálogo. Não é crime nenhum discordar de alguém, gente. Mesmo que você esteja num mundo pluralista. Não é crime algum você dizer, não existe uma verdade absoluta, somente Cristo salva. Eu respeito o que você pensa, eu respeito a sua religião, mas só Jesus Cristo salva. Não é crime algum você dizer isso. As pessoas fazem de tal modo que dá a impressão que é. E você acaba absorvendo esse politicamente correto. É impróprio, contudo, eliminar ou evitar as diferenças por causa de uma opinião e dizer que nenhuma diferença pode. Não é crime nenhum discordar de alguém. É impróprio, contudo, eliminar ou evitar diferenças por causa de uma opinião e achar que nenhuma diferença pode existir. Não, eu vou eliminar as diferenças para que haja um diálogo. Isso não é diálogo. Como que nós devemos lidar então no mundo pluralista? Não discordamos que temos que dialogar com aqueles que pensam. Gente, o que está acontecendo? Eu ia fazer atrapalhando minha concentração. O que é? Se as pessoas bebessem tanta água quanto bebem na igreja, ninguém ia problema de mim. Não discordamos que temos que dialogar com aqueles que pensam e têm religiões diferentes. Isso, no entanto, não significa que temos que negociar as nossas convicções para que haja um diálogo. Antes, no mundo pluralista, anunciamos a singularidade de Jesus Cristo. Jesus é singular. Eu não estou suprimindo o que eu penso de Cristo. Eu não preciso disso para ter um diálogo. Antes eu afirmo, Jesus Cristo é singular. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das vidas. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14, versículo 6. Pergunta, e no que Jesus Cristo é singular? Só Ele morreu e ressuscitou, o que mais? O que vocês sabem de Jesus? Para me provar que Ele é singular. Ele foi o homem que não pecou. Ele não tem pecado. Como homem, Ele nunca pecou. O que mais? Só Ele se declarou que é o caminho, na verdade. Só Ele se declarou sendo o caminho, a verdade e a vida. Vocês são cristãos, eu quero saber o que Jesus tem de diferente. Por que vocês dizem ser cristãos? Quem é esse Jesus para vocês cristãos? Vocês têm que saber responder essa pergunta. Da importância dela. Hoje nós vamos falar de Cristo em 3 tempos. Quais são esses tempos? Alguém sugere? Como assim Cristo em 3 tempos? É que a aula vai ser de
3 pontos. Bem rapidinho. P. Jesus Cristo. Ele começou a existir quando ele nasceu, né? Ele pré-existiu. Ele pré-existiu. Então, na verdade, esses 3 tempos são 3 estados da pessoa de Cristo: pré-existente, estado de humilhação e estado de exaltação. Ok? 3 estados: a sua pré-existência, a sua humilhação e a sua exaltação. Pré-existente significa o quê? Ele estava lá na criação. Ele estava lá na criação. Mas seria ele a primeira criatura de Deus? Como diz os testemunhos de Jeová? Eu falei testemunho de Jeová e falaram, sou testemunho de Jeová, então não é isso. A resposta é outra. E humilhação? Qual é o estado de Jesus de humilhação? Nasceu sendo Deus, até antes da cruz, eu acho. Antes da cruz, ou será que ele se humilhou na cruz? Eu acho que ele está fazendo homem. Está em Filipenses mesmo, ele sendo Deus, ele se esvaziou. Ele deixou o ser Deus para ser, eu acho que é. Se fazendo homem. Também. É o que disse, o Silvio disse. Porque talvez o que já estado de humilhação é quando ele foi humilhado pelos soldados, cuspido, colocado na coroa de espinhos. Não. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, se fez homem. Isso foi um ato de condescendência. Em Roma existe uma catedral que ela é linda, tem vários desenhos. Lá na Copa, fala aqui. No teto. Vamos usar isso aqui, essa expressão é mais popular. E é a única que eu lembro agora. Aí está lá, e é muito alto. E você fica olhando aquilo com o pescoço levantado, o que acontece? Você começa a sentir dor. Você não consegue ficar muito tempo olhando aquilo e pegar os detalhes, principalmente se você for um crítico de obra de arte, que gosta de reparar os detalhes. Então o que eles fizeram para facilitar? Eles colocaram um espelho enorme no chão para refletir a imagem. Deus, ele foi condescendente. O Verbo se fez carne. João vai dizer que nós vimos a sua glória. Já pensou? Deus andando entre os homens, o Criador dos céus e da terra, vivendo como filho do carpinteiro. Que seu estado de exaltação? O que significa? Que hora com remédio. É porque esse é o som do meu lado. O que é estado de exaltação? Jesus Cristo vai ser exaltado, ele já é exaltado. Eu acho que está em Apocalipse, não está? Todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai confessar que ele, eu acho que é o ponto máximo, né? Ok. Também já Em Apocalipse já está exaltado. está. Vamos ver. Você gosta de uma divindade mesmo? Ponto mais à frente. Pode ir. Vai? O alvo da lição de hoje é saber e conscientizar-se da importância de conhecer os 3 estados de Jesus, sentir, desejar realmente conhecer a Cristo e assimilar verdades a seu respeito. E agir. Agir como? Propagando as verdades a respeito da pessoa e ministério de Jesus Cristo. Pode ir. Pode ir. Jesus Cristo ele não começou a existir no dia em que nasceu. Essa frase, ela expressa uma fundamental verdade na análise da pessoa de Cristo. Isto é, não entenderemos quem é Jesus a não ser que acreditemos em sua eternidade. A ideia desse gráfico é sobre sua pré-existência, sua humilhação e exaltação. A ideia de pré-existência aqui é aquilo que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o início e o fim. Resumindo, ele é eterno. Ele não teve início e ele não terá fim. O conceito de eternidade não é somente aquilo que não morre. Nós temos uma eternidade, a nossa alma é eterna, mas é uma eternidade concedida por Deus. Porque diferente de Deus, nós tivemos um início. Deus sempre existiu. As crianças perguntam: quem fez Deus?
Mas essa pergunta está além da racionalidade humana, porque Deus sempre existiu. Tudo que existe, existe a partir dele, mas ele sempre existiu. Sendo Jesus Cristo Deus, ele sempre existiu. E aqui é a ideia de que ele sempre foi exaltado. Nós vamos ver lá em João a glória que ele tinha com o Pai. Sempre. E aí ele tem um período em que ele é humilhado. Ou seja, ele assume a natureza humana. Ele sofre, ele morre e ele ressuscita. É interessante que ele fala assim que a cruz, João vai dizer que a cruz foi a glorificação de Cristo. Já pensou nisso? Um símbolo de fraqueza, na verdade, era símbolo de glorificação. Por quê? Porque ali ele estava vencendo o inimigo implacável da humanidade, a morte. Ele estava pisando na cabeça da serpente. O que era derrota para alguns, o que na concepção do Papa atual, Jesus fracassou na cruz, na verdade aquilo é a descrição da sua vitória. Vitória é essa, a preço de sangue. Ele foi picado pela serpente, porque a serpente, a profecia dizia, lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente. Ele ascendeu aos céus. Mas aí a Ruth ela colocou muito bem. Mas em Apocalipse não diz que todo olho verá, todas as nações adorará o Senhor? Ele é exaltado. Quando nós chegamos nesse ponto do Apocalipse, está falando não que ele vai ser exaltado, mas que a realidade será manifesta. Que realidade é essa? Que ele é exaltado. Ele já é exaltado. No entanto, essa exaltação de Cristo, a glória de Cristo, ela será manifesta, ficará patente a todos os olhos. Vamos lá. Vamos dividir em grupo? E vocês vão ter uma tarefa. Escreva uma frase que resuma o conceito de pré-existência, humilhação e exaltação. Endosse sua afirmação com um versículo bíblico. Ou seja, teremos 3 grupos. Um falará, resumirá o conceito de pré-existência em uma frase. O segundo, o conceito de humilhação em uma frase. E o outro de exaltação. No entanto, vocês terão que colocar um versículo que endosse, que afirme o que vocês disseram, que afirme a frase, ok? Vamos dividir? Não vem dividir aqui para uma hora. Vamos fazer assim. Eu não posso separar, né? Porque o que Deus uniu, não separa não. Eu não sei se com os casais e com os fazer assim. O Luquinhas, o Arthur e a Jenny ficam desse lado. Jéssica. Vem no outro. Não, eu sou uma menina ainda. Eu sou uma menina ainda, tá melhor. Jéssica, eu sou uma jovem. Aí esse primeiro grupo, vem pra cá agora. O Arthur. Você deve ser o Arthur. A Jéssica. Esse é o segundo grupo. E da Monique pra cá, posso parar no seu marido? Pode. Só daqui pra cá, o número 3. Tá pequeno, ok, uma folha de papel. Vocês têm que ver isso aí? Então, pessoal, aqui vai falar sobre a pré-existência. Grupo número 1 vai falar sobre a pré-existência. Vai, em uma frase, resumir o conceito de pré-existência e encontrar um versículo para endossar essa posição. Grupo número 2
vai falar sobre a humilhação. Uma frase que resume o conceito de humilhação. E um versículo que endossa isso. E o grupo 3 vai falar sobre exaltação. E um versículo que endossa a frase. Tempo! Valendo! Também Deus hoje não ficou ele deu qualquer todo joelho nos céus, na terra e debaixo das águas. E toda língua confessa que é o Senhor, para a glória de Deus. Mas sabe qual Forme uma frase, um endossa um versículo. 75. Vocês têm 6 minutos. Jesus Cristo, toda a nossa debaixo da terra, os da terra, os saudarão, os que estão no céu saudarão. Deus deu a ele um nome, Deus de Deus. João 1, versículo 2. Eles estavam no princípio com Deus. Eu disse na peça, eles estavam no princípio com Deus. Essa é a novidade. E assim está dizendo a Deus de uma forma que você está colocando presente agora, né? Essa exaltação do Espírito toda a língua confessará o seu nome, os debaixo da terra e depois saudarão, os da terra saudarão, os da terra saudarão, Deus Deus Qual que é o versículo? João 1 e 2. Eu acho que isso porque ele também vai 5. Tá vendo? 4 minutos, hein? Eu peguei e fui ver João 1 e 4. Opa, João 3 também. E a frase? Esse é o nosso livro que fica chateado, seu salmo. Fala a frase, então. Se você não gostou do título ao final, você vai tirar. Ele vai sair. para que nós temos o poder durante a nossa vida e sobre o Espírito Santo.
Aí assim, você dá pra saber essa felicidade. Seria que aí é pra gente tá contando, né? Você tá falando nada, né, sua mãe? Mas é completa. Homem que interpreta ele igual, né? Vamos lá, então, quem fez o autor? Acima de qualquer aqui tem que ele é o Senhor. 1 minuto. A Ana Paula. Aquela. Como é o nome dela? Ana Paula, padrão. Gente, onde é Qual é o padrão? E aí? Padrão. Finaliza o prato. Olha, eu queria falar de Vamos lá? Vocês estão querendo fazer uma música, uma hino? Remete a uma ação de graça, porque senão você vai ter sujado. Então é muito sem enxergar a iluminação. Então Ele sempre existiu. eu tinha colocado uma próprio Deus que fez maldição para que ele se fosse achado. Ele existiu, Foi para uma Amém. A gente pode ter duas vozes, né? Vai, Marcos, dá mais um toque aí. Dá mais um toque aí, só pra você pegar o seu conceito. Presta Vocês atenção. já chegaram, depois voltaram, mudaram. Vai começar aí de cima? É bem mais simples. É bem mais simples. Ô, Marcos, A gente já terminou, tá vendo? Eu vou validar porque fosse encontrado em vida. Gênesis 1, primeiro de tudo. Capitão. Não sei, mas se pediu o céu e a terra. Vamos lá, pessoal. Não vai olhar mais nada, não vai só não vai olhar. Pronto. Eles terminaram lá. Vamos voltar? Vamos voltar? Só para
Não, a gente colocou ele existir antes de todas as coisas serem criadas. Vocês estão falando sobre a pré-existência. A frase, ele existia antes de todas as coisas serem criadas. Ele existia antes de todas as coisas serem criadas. Ok, isso. Aí a gente colocou como base João 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vocês acham que resume esse conceito de pré-existência? Que a gente já traz? Olha lá, conceito. Ele existiu antes de todas as coisas serem criadas. Ok, concordam? Versículo? João 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Princípio você entende aqui eternidade, né? Sim. Isso. Todas as coisas. O 2. Nossa, Humilhação. a gente fez uma frase, mas virou um parágrafo, tá? Seja uma cidade, É claro. Cristo veio ao mundo como homem, essa foi sua humilhação. Ele se apropriou de toda a humanidade, com todos os atributos pessoais, menos da pecaminosidade. O próprio Deus se fez maldição para que nele fosse revelado a vida. Aí a gente pega 2 versículos. Isaías 55. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. João 3,16. Filipenses. João 3,16. Porque Deus não é dele. Deus é filho. Entenderam? Entenderam? Concordam? Você quer acrescentar? Por que mais ou menos? Porque você comentou, na verdade, a humilhação não foi na cruz, sim a exaltação. E a humilhação foi naquele ter se colocado como homem. Então, na parte que ele comentou pelas suas pisaduras, aí eu acho que não era um princípio mais apropriado. Versículo fala, 3,16. Que Deus amou de tal maneira que também as pisaduras, a ideia ali, as pisaduras eram feridas de animais, e também mostra a ideia de caminhar, ou seja, ele caminhou no mesmo caminho que a humanidade, não no sentido de pecaminosidade, mas no sentido de passar pelas mesmas fraquezas em termos de corpo. E ele foi ferido porque ele poderia ser ferido porque ele era entendi. homem. Esse versículo em Isaías não fala única e exclusivamente do momento dele na cruz. Ou fala de todo o sofrimento dele, em que ele era homem de dores e sabia o que era sofrer. Fala do sofrimento na cruz, porque ele diz que nós fomos sarados, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. Mas ele fala também que ele era homem de dores e sabia que era sofrer. Está falando de todo o seu estado de humilhação. Outro versículo que caberia também era aquele do verbo, né? O verbo era Deus e ele se fez carne. Se fez carne é um versículo que fala é um texto que fala, deixa muito claro sobre a humilhação. Talvez no nosso tema. É outra coisa. Mas não tem outro você. Agora vamos 3. Mas não quer exaltação. Vamos falar essa música aqui. Aqui, pessoal, vamos ouvir o seu. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que nós dobremos nossos joelhos e reconheçamos que Ele é Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os céus, sobre a terra. O versículo que nós achamos que mais condiz aqui é em Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Vamos lá. Concorda? Sim. Pode passar. Falar brevemente sobre esses aspectos. Primeiro, o Cristo pré-existente. A pré-existência de Cristo no Antigo Testamento. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ah, Marcos, você colocou o versículo errado. Porque onde que está a pré-existência de Cristo? Passamos. Está falando aí, aponta para a doutrina da Trindade. O conselho da Trindade, que chega em acordo para que haja para que o mundo seja criado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Onde está? Está prometendo um rei. Um rei, para nós interpretarmos as coisas do Antigo Testamento, existe um conceito de dupla referência. O profeta, ele pensava na sua época, Deus vai levantar um rei, logo mais, daqui a alguns anos, que levantou, foi o filho de Acás, se não me engano. Mas só que essa profecia, ela tem uma dupla referência, porque é assim que os evangelistas vão interpretar, que embora aquela profecia estava falando para aquela época, também nos falava para uma outra época. Estava falando para um rei humano, mas estava falando de um Messias, que esse Messias é o próprio Cristo. E onde está o conceito de pré-existência? Neste versículo, fazendo referência ao Messias que haveria de vir. Onde está o conceito aqui de pré-existência? De que esse Messias, ele é o Pai da eternidade. Olha que coisa, é difícil de entender, né? Porque a eternidade, ela não tem início nem fim. E ele é o Pai da eternidade. A origem é algo que está além da nossa compreensão. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares. Uma outra profecia que os evangelistas interpretam, os evangelistas Mateus, Lucas, João, Marcos, eles interpretaram esta profecia se referindo ao próprio Cristo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está claro aqui a pré-existência de Messias? E cujas origens são desde os tempos antigos. Aí você fala, está falando de história, não é? Não. Ele está numa dimensão supra-histórica. Desde os dias da eternidade. Profecia do Antigo Testamento. Se cumpre em Cristo. No Novo Testamento. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Abra lá em João, capítulo 12, isso aí tem que ficar mais claro. Eu gosto muito deste texto. Foi um texto que eu escolhi, foi nem a revista. Vamos parar aqui. Vou ler, tá? Calma aqui. Nós vamos ler. João 12. Algumas Bíblias, a partir do versículo 37, antes tem um título que não é inspirado, mas só te ajuda a entender o que está se falando. Né? A explicação da incredulidade de Jesus. Qual é a explicação? Para que os judeus vissem os milagres e não crescem em Cristo. Eles viram os milagres, mesmo assim eles resistiram. E qual é a explicação para isso? O que é? Passarinho. Pode nem reclamar. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Em quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Ele está dizendo, os judeus não creram, porque isso já era uma profecia. Eles não iriam crer mesmo. Já estava escrito. Agora, olha o que João diz. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito.
Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ele está dizendo que Isaías viu a glória do Senhor. Os dois versículos, o versículo 40 e o versículo 38, são citações de Isaías. Ele falou assim: olha, Isaías disse essas coisas porque ele viu a glória do Senhor. Pergunta: como Isaías viu Jesus, se Jesus não tinha nascido na época dele? Como que ele viu? E em que texto da Bíblia mostra que ele viu o Senhor Jesus? Que texto mostra que Isaías viu o Senhor Jesus? Sabe como você descobre isso? Versículo 40. Essa citação está onde? Tem uma letrinha aí na sua Bíblia? Tem. Hã? Qual que letra que tem? Uma pequenininha aí. Está apontando para? Isaías 6 mesmo. Então abra lá Isaías 6, versículo 10. Essa citação está lá em Isaías 6 e 10. Ele está dizendo que Isaías viu Jesus ali. E o que diz Isaías 6, versículo 10? Insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ok, ele está dentro de um capítulo em que João está afirmando que neste capítulo Isaías tinha visto Jesus, tinha visto a glória dele. Mas no capítulo, como mostra que Isaías viu a glória de Cristo? Como mostra que ele viu a Jesus? No versículo 1. O que diz o versículo 1? No ano da morte do meio-dia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as águas de suas vestes enchiam o templo. Olha a interpretação de João. João está dizendo para os seus leitores: sabe quem Isaías viu no alto e sublime trono? E os serafins em volta dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe quem era? Era Deus Filho, era o Messias, era Jesus Cristo. Isaías viu a sua glória, e o Verbo se fez carne. Nós vimos a sua glória, mas teve pessoas que não creram nele. Por que não creram nele? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Se a glória que Isaías viu era de Jesus Cristo, e se Deus está dizendo que essa glória era a glória de Deus, no entanto os homens amaram mais a glória dos homens do que a de Deus, logo Jesus Cristo é pré-existente, Jesus Cristo é Deus. Olha a interpretação de João. Ele está dizendo para os leitores: vocês que são judeus, que conhecem Isaías viu a glória de Cristo. Essa glória está sobre nós. No entanto, vocês amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Já encerramos esse ponto. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Repare que ele não é identificado à criação. Na verdade, toda a criação subsiste nele, que é antes de todas as coisas. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O autor de Hebreus está usando aqui Melquisedeque como símbolo de Jesus Cristo. E ele diz assim: Jesus Cristo é como Melquisedeque, que você não sabe de onde esse Melquisedeque saiu. Não tem mãe, não tem pai, a Bíblia não diz quem é. Mas aí ele usa Melquisedeque como figura de Cristo, assim como Cristo. Ele, em sua divindade, não teve mãe, não teve pai, genealogia. Ele não teve princípio de dias. Agora Jesus começou a existir. Não, ele não teve princípio de dias. E ele também não tem fim de existência. Ele é o Filho de Deus. E ele permanece sacerdote. Jesus disse e revelou isso a João: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ou seja,
aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O versículo deixa claro a existência. E no capítulo 14 ele diz: e o Verbo se deixa claro. É bem claro, é simples. E o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Pode passar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. João diz muito isso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus diziam: nós tivemos origem em Abraão. Você, sendo judeu, Jesus, você é filho de Abraão. Ele diz: é verdade, como homem eu sou filho de Abraão, mas como Deus, antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, ele já estava glorificado. O universo já o glorificado. Antes da criação do universo já era glorificado. Encontramos aqui o maior contraste entre a criatura e o Criador. O Criador é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo. Crer na pré-existência de Cristo é essencial a qualquer cristão, porque nos ensina que Jesus Cristo não pertence à ordem criada, pelo contrário, ele é o Criador. Para encerrar, vou passar esse ponto e nós temos, que é o último sobre a pré-existência de Cristo. Eu vou te deixar eu termino. Pode? Próximo. Isso daqui. Tá, porque vai ter nós vamos só para algumas coisas. Tá. A gente pergunta mais. Isso aqui é um dado histórico. Plínio, o governador da Ásia Menor, no segundo século, ele escreveu ao imperador Trajano. Ele estava observando os cristãos. E olha a conclusão que ele chegou. Ele diz: os cristãos tinham o hábito de reunir-se um certo dia, que era no domingo. Antes do sol nascer, eles se reuniam, porque a ideia era comemorar a ressurreição de Cristo. E antes do sol nascer, eles cantavam estrofes alternadas de um hino a Cristo, como se este fosse um Deus. Olha que interessante. Ele está mostrando que a igreja primitiva adorava a Jesus Cristo, considerando Ele Deus. Por quê? Porque eles tinham todo esse conceito da pré-existência de Deus, de que Ele é eterno. Sendo Ele pré-existente, sendo Ele eterno, Ele é o próprio Deus. E a igreja o adorava como Deus, porque de fato Ele era, eternamente foi e será Deus. Porque você serve a Jesus Cristo, porque Ele não é apenas o seu Senhor, o seu Mestre, Ele é o seu Deus. E as Escrituras são claras. Jesus reivindica essa verdade. Ele diz: eu sou. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Cristo humilhado. Ok? Vamos orar? Ficar de pé. Você faz essa oração com a gente? Pai, nós louvamos e glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus Santo, Pai. E o Senhor já existia desde o início. O Senhor mandou seu Filho para morrer no nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos isso no nosso dia a dia, a reconhecermos Cristo como sendo o Senhor, principalmente das nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra, mas muitas vezes a gente não tem permitido que o Senhor domine a nossa vida, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações, ó Pai. Por isso nós te pedimos
que esse mesmo Espírito, Senhor, de Cristo, possa estar sendo implantado diariamente nas nossas vidas, que nós possamos ser obedientes, ó Pai, a Ti, obedientes à Tua palavra, e conhecermos em tudo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem permitido que a gente aprenda mais da Tua palavra, que a gente conheça mais de Ti, ó Pai. Muito obrigada por essa aula, pela vida do pastor que esteve ministrando. Muito obrigada porque o Senhor moveu o coração de cada um para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem dado muito mais coisas do que nós precisamos e nós necessitamos. E ajudando, Senhor, a termos um coração grato diante de Ti e diante da Tua presença, Pai. Que esse dia que é reservado para Ti, nós possamos estar realmente descansando, não somente o nosso físico, mas descansando a nossa alma, Senhor, descansando a nossa mente em Ti, nas Tuas coisas, e que tudo, Senhor, possa convergir para a glória do Teu nome durante todo o decorrer da nossa existência nesse dia, Pai. É por Jesus Cristo que nós oramos e nós glorificamos. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Dá um recado, gente. Patrícia e a gente vai dar um recado. Recado.